Ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. É o que veremos na presente lição. O ponto central: o uso da armadura de Deus assegura a vitória na batalha espiritual. Então, uma das primeiras coisas que nós podemos considerar é que mesmo estando debaixo do domínio de Jesus, mesmo estando no reino de Deus, existe uma batalha, continua uma batalha, que é uma batalha espiritual, onde nós travamos essa batalha e não podemos ignorá-la. Alguns dizem que, por que a igreja fala tanto do diabo? Claro, há igrejas aí que exageram, né? Falam várias vezes só o demônio e às vezes nem fala de Deus. Nós, como cristãos, temos que mais falar de Deus do que do diabo. Essa é a nossa função, mas também não podemos ignorá-lo. Paulo fala: não ignoreis os ardis dele, né? Aquelas intenções. Se ele foi tentar Jesus no deserto, e várias vezes veio tentar Jesus naquele lugar, e depois o deixou, e depois voltou novamente, usando as pessoas para tentá-lo, significa que nós não devemos ignorar que o inimigo ainda vem tentar, ainda vem querer destruir, ou destruir ele não vai conseguir, né? Que ele não pode prevalecer contra as portas do inferno. Ele não pode prevalecer contra as portas da igreja, perdão. O inferno não pode prevalecer contra as portas da igreja, né? contra a igreja. O Senhor sempre será vitorioso. Então vamos ver que o preparo espiritual do crente para a batalha é o primeiro tópico: fortalecidos no poder do Senhor. A expressão, eu vou pedir para minha esposa pegar um pouco d'água, deixar aqui, porque fica ruim às vezes. A expressão é o preparo espiritual do crente para a batalha, fortalecidos no Senhor, no poder do Senhor. A expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, indica que não temos poder em nós mesmos. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo por meio do Espírito Santo. Vamos ler João capítulo 15, versículo 7, quem puder abrir. E o outro irmão pode, logo em seguida, vamos ler também 1 João capítulo 1, versículo 3. João 15, 7. Nos fala sobre esse excesso de poder. Então, o poder não é nosso. O poder pertence a quem? Ao Senhor, né? Pertence a Deus. E a gente tem que ter consciência disso. Por mais que Deus te use, por mais que Deus se movimente através de você para fazer várias coisas, o poder pertence a Ele, né? Pertence a Deus. Pode ler, irmão. Se vocês estiverem em mim, né, quer dizer, em Cristo, tudo que você pedir, tudo que você estiver em Cristo e pedir, será feito. Quer dizer, debaixo da vontade de Deus. Tem que estar debaixo da vontade de Deus. Não podemos pedir aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus. Mas como eu sei a vontade de Deus? Lendo as Escrituras, examinando a Bíblia, descobrindo aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Às vezes eu posso pedir uma coisa que não está na vontade de Deus, né? Então, se eu peço alguma coisa que vai me afastar do caminho do Senhor, que vai me afastar da casa do Senhor, que vai me afastar de estar perto de Deus, aquilo não provém de Deus, não está de acordo com a vontade central de Deus. Então, eu tenho que estar de acordo com a vontade de Deus. Vamos ler 1 João 1, 3.
Então, 1 João 1:3. Então, aquilo que João foi um apóstolo que foi testemunha ocular. O que significa isso? Que ele viu os fatos, né? Ele presenciou, ele mesmo fala, eu toquei da água da vida, eu toquei em Cristo, ele tocou em Cristo, ele até colocou a sua cabeça no peito de Cristo, alguns fazem esse retrato na ceia. Então, João conhecia Jesus, ele conviveu com Jesus e viu Jesus até ressuscitado e subindo aos céus. Então, o que ele viu, o que ele testemunhou, ele até mesmo fala, se eu fosse escrever tudo aquilo que Jesus fez, eu não teria como escrever todos os livros que existem. Então, quer dizer, muita coisa que Jesus fez, aquilo que foi escrito foi para nosso ensino. Mas muita coisa que Jesus fez não está relatado porque não havia espaço, não havia como escrever tudo isso. Então, mas quem é que fez? Esse é o importante. Quem é que fez? Foi Jesus, né? Os discípulos vieram se maravilhando de ter feito grandes coisas, milagres, maravilhas, os demônios sendo expulsos. Aí Jesus falou assim, não vos alegreis apenas com isso, mas vos alegreis que o vosso nome está escrito nos céus. Porque a operação de milagre, a batalha espiritual que nós temos contra os demônios, só é solucionada através do poder de Cristo. O poder não é nosso. Uma vez eu me lembro, eu era jovem, a menina chamou para levar ela para a igreja. Então eu fui com 4 jovens, e cheguei na casa daquela pessoa. Quando ela nos atendeu, ela estava vestida com uma roupa de candomblé. Aí ela dizia que era o preto velho e falou assim, quem é você? Aí eu falei assim, eu não sou nada, mas Jesus Cristo que está em mim e que me mandou levar você para a igreja, está aqui, em nome de Jesus. Aí ela rodou, desceu a escada, rodou, cheio de gente, tinha uns 3 bares ali em frente. Aí ela rodou, caiu por terra. Aí a gente expulsou o demônio dela, né, porque era um demônio, ele mesmo. Aí levamos para a igreja, na igreja ainda tivemos mais coisa para fazer. Então você vê que não somos nós. Quem dera se fôssemos nós, mas não somos nós. Quem dera, na verdade, é quem faz, é o Senhor Jesus. É Ele que faz e opera. Para quê? Melhor que não fôssemos nós, porque senão se gloriaríamos, né? Falaríamos que temos poder, mas não temos. Agora, claro, para que Deus opere na vida de uma pessoa, para que não seja um espírito maligno ou uma falsa operação, a pessoa precisa estar em quê? Em santidade com o Senhor, de acordo com a sua palavra. A Bíblia já diz que se o profeta falar coisas que não está na lei, isso no Antigo Testamento, não for segundo a vontade de Deus, e coisas que não se cumprem, não devemos segui-lo. Então, se o profeta, por mais que pareça ser usado, fala ali uma mensagem, mas não está de acordo com a Bíblia, não está de acordo com a vontade de Deus, e aquilo que ele fala não se cumpre, não devemos ouvir, porque não é aquilo que Deus quer falar. Muita gente, infelizmente, não está deixando Deus usá-lo, ele quer usar Deus, usar o nome de Deus para fazer milagres e fazer operações quando Deus não está operando. Pelo contrário, devemos deixar Deus nos usar. Há pessoas que ficam prontas para entregar mistério, revelação, e a toda hora entrega visão e revelação, mesmo quando Deus não fala, porque ela acha que tem que ser usada. Quando Deus fala, mas não é, eu vou instituir, Deus tem que falar assim, no momento tal, na hora tal, conforme eu quero. Não pode ser assim. O poder não é nosso, o poder é de Deus. Não somos nós que mandamos em Deus, é Deus que manda em nós. Então é muito complicado isso. A pessoa quer ter uma aparência de profeta, quer ser usado toda hora, quando na verdade Deus usa quando quer e não quando ela quer, né?
No Antigo Testamento, se você olhar, no Antigo Testamento, você tinha Urim e Tumim. Não sei quem sabe sobre isso. O sumo sacerdote, ele tinha um éfode, quer dizer, ele tinha uma roupa sacerdotal, e tinha um peitoral que ele colocava, que é o éfode que ele colocava. E dentro desse peitoral, ele tinha 2 pedrinhas, que eram chamadas Urim e Tumim. Ele tinha umas pedras no ombro, nesse peitoral, eram 6 pedras de cada lado, que simbolizavam as 12 tribos. E aqui no peitoral ele tinha também 12 pedras, que simbolizavam Israel. Dentro desse bolso ele tinha 2 pedras, que ninguém sabe como eram. Alguns acham que era preta e branca, dava para distinguir uma da outra, né? Poderia ser ônix e uma outra pedra de outra cor. Ônix é preto. Então ele, quando queria consultar o Senhor que Deus falava, ele pegava a mão, botava dentro do peito e tirava uma das pedras, e ali ele sabia que Deus estava falando sim ou não, se deveria fazer aquilo ou não. Alguns dizem que a luz brilhava sobre a pedra e refletia sobre o peitoral e ele entendia alguma coisa. Mas, na verdade, a pedra que ele tirava, ele dizia, era sim ou não. Que bastava o sim de Deus ou bastava o não de Deus. Devemos ir à batalha? Sim ou não? Aí ele vai, faz isso e Deus dizia sim. Deus dizia não. Mas só o sumo, não era adivinhação, era a ordem de Deus. Só o sumo sacerdote podia fazer isso. Só o sumo sacerdote tinha a éfode sacerdotal. Então, só ele podia fazer isso. Por quê? Para consultar o Senhor. Isso foi muito usado na época de Samuel, além de Deus falar diretamente com Samuel. Então, mas vem de onde? Vem de Deus. Não vem de ídolos, não vem de homens, não vem de profetas, vem de Deus. A ordem e a revelação vem de Deus. Temos que ter muito cuidado. Eu lembro uma vez, não estou contradizendo os profetas, mas eu tinha um pastor, estava com ele numa congregação, e esse pastor era cego, mas ele era muito usado por Deus. Eu vi ele através dele, Deus curar câncer. Eu vi ele falando em mistério em inglês, que ele não sabia inglês, entregando uma revelação para um empresário, e aquele cara tirou as coisas que ele tinha, que era de lugar errado. Então eu vi Deus usar muito ele, uma criança morta, ele orar e Deus ressuscitar. Deus usava muito esse pastor Josias. Eu estava do lado dele durante uma vigília e lembro que uma irmã se levantou para profetizar. O pastor, ele estava cego por causa da diabetes, ele tinha que operar a catarata, mas a diabetes ainda estava alta, não podia operar. Então ele estava cego praticamente. Eu que tinha que conduzir ele, levá-lo para alguns lugares, assim, colocá-lo na condução. Enfim, ele não estava enxergando. Aí aquela irmã levantou, profetizando, mas todo mundo sabia que aquela irmã estava errada, né? Bom, algumas pessoas sabiam. Aí ele levantou, mesmo cego, ele foi andando, apoiando assim nas cadeiras, chegou naquela irmã que estava profetizando, botou a mão dela, ela caiu por terra. Aí depois ele falou comigo, Márcio, aquela irmã, ela está em adultério, ela largou o marido, está vivendo com outro, abandonou a família, os filhos estão com o marido dela, ela está toda errada e acha que pode ficar profetizando e coisa quando Deus não está falando. Quando ele botou a mão, ela caiu por terra endemoniada, e ela estava falando em mistério e profetizando. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque o inimigo ele também quer se transformar como anjo da luz para enganar os salvos. Uma coisa primeiro, toda profecia, Deus já falou com você, só é uma confirmação.
Deus já te alertou. Se é um erro, Deus já te alertou. Se é alguma decisão a tomar, Deus já te alertou. Então, aquilo tem que vir de acordo com aquilo que Deus já tem falado no teu coração. E muito cuidado. Se Deus usar alguém para uma profecia para você, não aguarde, espere, não tome uma decisão precipitada. Geralmente as pessoas querem falar assim: você tem uma viagem para fazer, aonde você está não é o teu lugar, tu tem que ir para outro lugar. Sempre é isso. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes você está firme no lugar, Deus está te usando, você está pregando, está orando, está junto com os outros irmãos, e vem uma profecia dizendo que você não tem que ficar ali, tem que ir para outro lugar. Então tem que tomar muito cuidado, porque as profecias sempre são assim, uma viagem e você não está no lugar certo, tem que ir para outro lugar. Então temos que ter cuidado com isso, para não achar que é a voz de Deus e não é. Então, por isso, precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente. Capítulo 4, versículo 23 de Efésios. Da vida em santidade, capítulo 4, 24. E ser cheio do Espírito, 5, 18. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Lucas 10, versículo 19. Então, nós temos esse poder dado por Deus, não é nosso. Quantas pessoas eu já ouvi de missionários que tiveram que tomar veneno, que foram obrigados, ou envenenar a comida deles, e nada aconteceu. Então, por exemplo, Paulo mesmo, numa ilha, a ilha de Malta, depois deles terem, ele está sendo, isso é no ano 62, ele está sendo levado para Roma, porque ele pediu para apelar a Roma, ele ia ser solto, mas os judeus já estavam preparando matá-lo, e ele sabia que não poderia ficar solto ali, então ele apelou para Roma. Como ele era cidadão romano, provavelmente de nascença, porque ele não fala que se tornou cidadão romano, então ele é um cidadão romano de nascença, provavelmente ele era de Tarso, era uma colônia romana, e provavelmente os pais dele eram judeus, mas fizeram alguma coisa em benefício ao Império Romano, ou foram a favor numa guerra, alguma coisa, e conseguiram a cidadania romana. Se os pais eram romanos, ele também, quando nascia, o filho era romano. Então, Paulo era romano. Como romano, ele tinha o privilégio de apelar à corte romana sobre a sua vida. E outro privilégio é que ninguém poderia tocá-lo, bater nele ou açoitá-lo sem um devido julgamento. Quem fizesse isso também estava passivo de ser condenado. Então ele apelou a Roma e ele foi. Nesse translado, nessa viagem de navio, houve uma tempestade no mar Mediterrâneo muito forte e tal. Os soldados queriam matar todos os prisioneiros, ele falou que todos ficariam vivos, porque um anjo revelou a Paulo, um anjo veio de Deus e entregou a mensagem para Paulo. Então Paulo constantemente falava com o Senhor, era um homem usado por Deus. E realmente, o navio se despedaçou, todos foram parar na ilha de Malta. Ali, ele na ilha de Malta, todos os prisioneiros estavam ali, então não fugiu ninguém, todos estavam naquele lugar, não morreu ninguém. Quando eles acenderam uma fogueira, ele estava acendendo a fogueira, Paulo foi pegar uma lenha para jogar ali na fogueira. Uma serpente, uma víbora, o picou. Então, não havia antídoto, todos pensavam assim, esse homem vai morrer, vai começar a sangrar, botar sangue para tudo quanto é lado, vai começar a desacordar, e o efeito do veneno da víbora vai matá-lo, vai chegar ao coração, vai matá-lo. E nada aconteceu. Ele primeiro sacudiu assim e jogou a víbora. Por que nada aconteceu? Porque ele era um servo do Senhor, Deus o estava usando, e Deus estava naquele momento protegendo Paulo. Só uma intervenção divina para que nada acontecesse. Então o poder não é nosso, é de Deus, mas Deus zela pelos seus.
Vigilantes em toda oração e súplica, subtópico 2 do tópico 1. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática de oração. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. Vamos ler Lucas 21, 36. Fala sobre a prática de oração. É importante estarmos orando, buscando a Deus, para que Deus possa nos usar, para que Deus possa intervir em casos extremos, né? Em casos em que o inimigo está toda hora nos confrontando. Se vivemos uma vida de oração, ele não pode nos tocar. Pode ler. Amém. Então, vigiai e orai a todo tempo, orai todo tempo. Tem um certo irmão que falou assim, tem um livro chamado A Oração que Funciona, escrito por um anônimo, né? Não sabe quem é o autor, da editora Betânia, A Oração que Funciona, é um livro muito bom. E ele, um pregador, eu esqueci o nome dele agora, o pregador falou, ele relatou a história de um pregador que dizia: o inimigo, ele ri de toda a nossa formação intelectual, ele ri de todos os nossos feitos, porque parece que para nós é muita coisa, né? Mas ele estremece e corre quando o crente ora. Quando o crente dobra os joelhos para orar, ele tem medo, porque está falando com Deus. Você pode se vangloriar, o pregador pode falar, eu falo grego, eu falo hebraico, eu sou formado, sou bacharel em teologia, sou não sei o quê. Tudo bem, que ele seja. Mas quando o crente, mas o inimigo mesmo assim, quem mais conhece sobre as coisas de Deus do que o inimigo? Né? Quem mais já viu tantas formações existindo sobre a terra do que o inimigo, que ele está aqui desde que tentou Adão lá no Éden. Então, ele até ri do seu conhecimento, porque ele sabe que um dia uma pessoa vai morrer, né? E ele continua até o destino final dele. Mas ele estremece quando o crente dobra o seu joelho para orar, para buscar a Deus. Dizem que a solução do nosso problema está na distância entre o joelho e o chão, né? Quando nós dobramos o nosso joelho e falamos com o Senhor, e clamamos ao Senhor para que Ele venha nos ajudar. Então, é em oração que o crente deve viver, né? Nós lemos Lucas 21, 36, que fala sobre a oração. A expressão, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica do Espírito, Efésios 6, 18, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidades. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância. Isaías 59, 1, 2. Quem pode ler? Vamos aproveitar. E depois tem o Salmo 124, 7. Então, é importante estar vigilante. Mas o que é vigiar? Antes que o irmão leia, ou a irmã, vigiar. Você se coloca numa... Eu me lembro quando eu servi o quartel, né, você tinha que ficar num posto. Tinha que ficar 2 horas em pé, armado, olhando o que acontecia ao redor. Você não podia sentar. Pode ler, irmão. Amém. Então, o que faz divisão entre o homem e Deus? Os vossos pecados, aquilo que as pessoas cometeram. Então, quando eu servi o quartel, eu lembro que você não podia nem sentar, você tinha que ficar num posto armado,
né? A gente já tinha aprendido a atirar o fuzil e tal. Então, você tinha que ficar no posto armado e vigilante. E dava sono, porque você ficava, às vezes, 24 horas, 2 horas você descansava, 2 horas você ficava. 2 horas descansava, ia outra, então alternava em 2 horas. Mas, às vezes, à noite dava sono. Então, às vezes, dava vontade de cochilar, mas não podia. De vez em quando vinha um sargento para ver se tinha alguém cochilando. Porque a história era de que, e eles mostram isso nas instruções, que quem cochilava ou dormia assim, vinha alguém, ou um traficante, alguém que queria roubar um fuzil, entrava por trás da pessoa, cortava o pescoço dela e levava o fuzil. Não era nem entrar no quartel, era tomar o fuzil do soldado e levar, roubar. Então, o soldado não podia ficar o quê? Tinha que ficar de sentinela armado e não podia cochilar, porque era a vida ou morte dele. E se alguém chegasse, se aproximasse, ele tinha que falar, alto lá, não podia deixar se aproximar. Já teve casos de pessoas colocarem mulheres assim, e o soldado fica bobo e tal, aí outro vem, corta o pescoço dele e leva o fuzil. Então, a vigilância não é deixar o pecado se aproximar e se envolver com o pecado. A vigilância é você ver lá longe se o inimigo está chegando. Você vê lá longe se o pecado está se aproximando da tua vida. Se ele está se aproximando da tua vida, alto lá, como no quartel. Se afaste, né? Identifique se aquilo é realmente um pecado. Se se afaste. Manda resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Porque uma hora, a vez que você se envolver, já fica difícil de tomar alguma reação. Então, você tem que mandar afastar, tem que afastar. Né? Então, vigiar é olhar. No Antigo Testamento, os soldados que vigiavam a torre, eles tinham que ficar olhando, esperto, não podia estar dormindo. Vigiar não é dormir, ter o sono e não entender o que é o pecado. Vigiar, então ele ficava ali na torre, um atalaia, um vigia. Na hora que vinha um inimigo, o exército, ele já tinha que avisar a toda a tropa para poder fechar os portões e o pessoal já tomar uma atitude. Não adiantava ele avisar quando estivesse aqui em cima, não dava tempo nem de fechar os portões, eles invadiam e morria todo mundo, inclusive ele. Então, vigiar é olhar antes, olhar de longe aquilo que pode atacar a nossa vida espiritual. Isso é vigiar. E não dormir, né? Não cochilar. Pois esta preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. Vigiemos em oração e súplica. Vamos ler o Salmo 124, versículo 7. Então, há coisas que nós temos que tomar como medida. Primeiro, viver uma vida de santidade, viver uma vida de oração, vigiar, entendeu? E outras coisas Deus vai agir na nossa vida. Pode ler, irmão. Então, quem dá o escape? É Deus. Às vezes, você está indo por um caminho, caminhando, né? E você não sabe quantos livramentos o Senhor já te deu. Às vezes um assalto, um ladrão que vai te roubar, desiste, vai para outro caminho. Às vezes ia ter um acidente ali de carro, o Senhor te desviou para outro lugar. Você perdeu um ônibus, mas aquele ônibus foi assaltado. Entendeu? Às vezes são os escapes. Eu lembro uma vez que eu entrei num ônibus. Nessa época, eu tinha junto com o pastor uma serralheria. Eu trabalhava em esquadria de alumínio. Então, eu trabalhava com o pastor. E ali em Acari, todo mundo me conhecia, né? Da igreja, que eu era presbítero, e também da serralheria. Aí, eu morava longe, peguei um ônibus. Na hora que eu peguei o ônibus, era à noite, entraram, foi uma invasão. Entraram umas 20 pessoas assim. E tudo assim,
fazendo bagunça, e a gente sabia que ia acontecer alguma coisa. Eu sabia, eu pensei, vai acontecer alguma coisa. Aí um dos meninos que estava junto com esse pessoal falou, tio, desce no próximo. Entendi? Ele falou, está junto com eles, eu desci. Aí peguei o ônibus de trás. Quando eu estava passando, o ônibus que eu estava já estava parado lá no meio do ponto, todo mundo desceu, foi todo mundo assaltado. Eu dou graças a Deus porque Deus me deu o livramento. Aqueles meninos eram do lugar onde eu trabalhava, vivia, me conhecia. Então, aquele menino, simplesmente como ele me conhecia e sabia que eu era da igreja, me conhecia, falou, desce no próximo ponto. Eu vi que era um livramento do Senhor, eu desci. Então, às vezes, Deus usa até o inimigo, usa até aquele que você não conhece, usa até aquele que você nunca viu, ou não sabe que conhece ele, mas ele te conhece. Mas ele viu que era um crente, ele viu que eu andava direitinho, então ele sentiu no coração de avisar para eu descer. E eu consegui descer e não aconteceu nada. Então Deus vai te dar o livramento. Você tem que ter um bom testemunho, você tem que ser um cristão, não dar mau testemunho, viver em santidade, em oração, porque Deus vai te dar o livramento. Quantas pessoas foram livradas, né, não pode atentar o Senhor, seu Deus, né? Eu lembro de um é até um pouco engraçado, mas é complicado. Um irmão que era cantor, o nome dele era Ronaldo Natureza, uma coisa assim, ele cantava. Estava na minha igreja. Aí a gente estava junto, aí começou um tiroteio no Catumbi. A gente estava lá no Catumbi, em Santa Teresa. Aí eu falei assim, vim aqui para casa, falei assim, vou pegar um táxi e vou dar a volta pelo Estácio e vou para casa. Aí eu falei com ele, vem junto, Ronaldo. Ele, não, Deus me protege, Deus me guarda. Mas está dando tiroteio, o pessoal não está nem passando, você vai a pé passar. Ele de paletó, gravata, falou, não, Deus me guarda. Aí foi. Eu falei assim, em vez dele vir, eu não vou passar, primeiro que o carro não está nem passando na Catumbi, maior tiroteio. E eu não vou a pé me arriscando, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Depois vem ele, uns 7 dias, vem ele com um curativo, ele dizia que tinha um curativo na perna, um no braço, outro aqui assim. Aí eu falei com ele, o que houve, Ronaldo? Naquele dia, meu paletó está todo furado. Eu falei assim, por quê? Levei uns 3 tiros, tudo de raspão. Aí eu falei assim, porque Deus teve misericórdia da tua vida. Porque você foi tentar a Deus. Se não era para passar, não passava, ou então ficava na igreja, aguardava. Não podemos tentar a Deus. Quando você não sabe e acontece, Deus protege. Mas quando você já sabe, tem 2 homens ali te assaltando, todo mundo que passa ali. Vou lá porque Deus mandou. Não é assim, só se Deus mandar, mas não é assim. Eu vou me desviar. A palavra do Senhor fala, me desvio do mal, dos homens malfeitores. Né? Então, mas quando é assim, de repente, Deus pode te guardar, te proteger. Né? Eu me lembro de uma irmãzinha da igreja, uma dirigente de oração, que o inimigo entrou no ônibus e foi assaltá-la. Ela falou assim, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. O ladrão saiu correndo. Então, quando é de Deus, as coisas acontecem. Mas não podemos ser por iniciativa própria e sem a direção de Deus. As astutas ciladas do diabo, é o tópico 2. As astutas ciladas do diabo, conhecendo o campo da batalha espiritual. A expressão ciladas do diabo, no Efésios 6:11, indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. O líder desse reino é identificado como diabolos. Então, a palavra diabolos vem, no original grego, é a mesma palavra para bala. Por isso é balos, bala, que significa lançar. Dia é ao lado. Dia é ao lado e balos é bala. Então é como assim, o inimigo ele vai sempre lançar ao seu lado uma tentação, ele vai sempre lançar ao seu lado uma acusação, ele vai sempre lançar, essa é a palavra do diabolos.
Satanás é adversário no original, mas diabolos é lançar. Então ele vai querer sempre lançar para você uma acusação, vai querer sempre lançar ao seu lado uma tentação, ele vai querer sempre lançar alguma coisa. Cabe você a não aceitar essas ciladas do diabo, aquilo que ele vai lançar, né? A pessoa pensa que está sendo agraciado, mas tem que saber se é vontade de Deus. Então, o que significa o quê? Caluniador e acusador. Então, ele é caluniador e acusador. Então, ele lança acusação, ele não está satisfeito com o servo do Senhor, então começa a lançar acusação. Isso é muito importante em relação à liderança. Às vezes, você está perto do seu pastor, perto dos seus líderes, e está tudo bem. É uma maravilha. Aí você se afasta deles, está no dia a dia, encontra outro irmão, e aquele irmão começa a lançar acusação contra os seus líderes, contra o seu pastor presidente, contra os seus líderes. E lembre sempre que aquele que fica lançando coisa é o diabo. Então a gente tem que, se a conversa não é para edificação, não permaneça nessa conversa. Aquilo que é para edificação, me lembro quando eu era crente novo, tinha uns diáconos, uns presbíteros que não estavam satisfeitos com o pastor presidente. Eu não falo daqui não, estou falando na minha experiência quando jovem. Então eu era muito sincero com a minha fé, muito sincero com aquilo que eu acreditava. E aqueles irmãos começavam a falar, já mais antigos na igreja, começavam a falar mal da liderança. Eu simplesmente falava, e eles falavam assim, o que você acha? Eu falei assim, e eu falava assim, eles nem gostavam. Eu falava assim, se não é para edificação, não quero falar sobre isso. Se é para edificação, quer dizer, para o teu crescimento espiritual, para a tua vida espiritual, para você crescer na igreja, aí você conversa sobre isso. Se é sobre salvação de almas, sobre a salvação de pessoas, aí é edificação, aí você conversa sobre isso. É sobre a palavra, o estudo da palavra, é o que eu mais gostava. Então, o estudo da palavra, amém, eu converso sobre isso. Mas se é para falar mal da direção, do líder, então é a mesma coisa que Satanás faz, lança. Por isso que diabolos vem da palavra balos, que é bala, lançar, projétil. Então, ele vai lançar essas conversas que você não tem que entrar nela. Não é do agrado do Espírito Santo, não é do agrado do... Depois, quando você vai ver, aquele irmão que falava mal do pastor, e aquele diácono que falava mal do pastor, quando a gente foi ver, ele estava em adultério. Quando você foi ver aqueles jovens lá que estavam conversando também coisa errada, já estava em rebelião. Então se você entra naquela, você está no meio. Então a melhor coisa, lançou acusação, falou mal, está falando mal dos outros, não é para edificação, não participa. Não quero participar dessa conversa. Ou então sai, não fala nada e sai. Eu fazia às vezes isso, saía. Não é para edificação, não é para a minha vida espiritual. Não vamos ouvir aquilo que Satanás está querendo usar as pessoas para a rebelião. Eu fico triste com isso. Eu conheço um pastor hoje, da Assembleia de Deus, não vou falar de onde é, mas o pastor, que ele tinha um outro co-pastor alguns tempos com ele e tal, mas aquele pastor saiu, levou os jovens, levou muita gente daquela igreja, montou na casa dele uma igreja, e o pastor ficou triste, está até tomando remédio. A igreja ainda está grande, mas está até tomando remédio e tal, porque ficou triste com aquilo. Ele levantou ele a pastor, né, fez tudo por ele, e agora ele... Mas por quê? Essa pessoa achava que alguma coisa não estava de acordo com o que ele queria, geralmente é a questão financeira. Então ele começou a incentivar as pessoas, começou a lançar acusação para aquelas pessoas, e aqueles que ouviram a sua voz acabaram sendo... Mas foi isso que Satanás fez no céu. Em Apocalipse relata que ele levou com a sua cauda, Apocalipse que fala isso, com a sua cauda, 1/3 das estrelas, 1/3 dos anjos junto com ele. Ele achou, se engrandeceu, achou que poderia estar no lugar de Deus. Ele era regia os corais celestiais, e por isso ele se
exaltou e achava que não deve ser conforme Deus quer. Deve ter uma outra forma de fazer. Toda vez que a gente acha que há uma outra forma de fazer, que não é de acordo com o que Deus falou, já existe o mal. O mal nada mais é do que você ir contra aquilo que Deus já está falando. Então surgiu o mal. Quando ele quer fazer de acordo com o que ele quer, porque a vontade de Deus é perfeita e agradável. Não devemos fazer além daquilo que Deus falou, ou de outra forma, porque Deus falou. O que Deus decretou já está decretado. Então, vamos ver Mateus 4:1. Outro irmão pode abrir em João 8:44. Amém. Então, às vezes, mesmo, a outra passagem seria João 8:44. Mas antes de falar, mesmo que aquela pessoa pareça que está cheia e coberta de razão, né? Satanás usou o que para tentar Jesus? Usou a própria palavra. Então, ele teve uma aparência de que estava usando a própria palavra. Mas Jesus sabia que tinha que agradar quem? Aquilo que ele estava falando, mesmo dizendo da palavra, ou a Deus Todo-Poderoso? A Deus. Por isso que ele vai começar a repreender também Satanás pela palavra. Quando ele fala assim, transforma as pedras em pães e come. Se ele faz isso, ele quebra o jejum e também ele mostra a sua divindade. Na verdade, ele é ali Deus, mas ao mesmo tempo ele está se submetendo naquele momento de dificuldade, de jejum. Se ele faz isso, ele quebra. Então Jesus fala assim, mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando ele fala assim, se joga desse precipício aqui, do pináculo, se joga do precipício, porque diz a palavra do Senhor que ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito para que te guardem. Ele está citando que salmo? Salmo 91. Satanás citando o Salmo 91. Aí Jesus fala assim, não tentarás, mas está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não vou me jogar só para provar, testar Deus. Deus existe, é soberano, e isso já é fato. João 8:44. Pode ler, irmão. Lê bem alto para que os irmãos entenderem. Amém. Então, quem é o pai da mentira? É o próprio Satanás. Quando ele falou, não havia mentira. Mas quando ele começa a ir aos anjos e falar que podia ser diferente do que Deus determinava e que ele podia encaminhá-los, então, ele já está surgindo o quê? A mentira. Ele é pai da mentira. Ele é enganador. Ele enganou aqueles anjos todos, levou-os a acreditar no que ele falava, e aqueles anjos caíram com ele. Né? O próprio Jesus diz, eu vi Satanás cair como raio do céu. Então, os demônios hoje são os anjos caídos. Então, por que eles caíram? E caíram e não tem mais volta. A questão deles, eles viviam na eternidade, não é igual a nós. Então, na eternidade, eles só tinham uma escolha, uma decisão que é eterna, não é temporária. Então, eles tinham a decisão, ou seguir a Deus, ou seguir a Satanás. Aquele anjo que eles achavam que era grandioso e tal. Quando eles resolveram seguir aquele anjo, é uma decisão na eternidade. Então, eles decidiram para sempre. Eles tinham o livre-arbítrio.
até aquele momento. Então, decidiram servir a Satanás, caíram, não tem mais volta, não adianta querer voltar, não volta. Por quê? Porque, diferente do homem, o homem pode se arrepender, caiu, se arrepende, mas Satanás não. Opa, levei um susto. E nem os anjos, porque caídos, porque quando eles tomaram a decisão, foi para sempre, foi na eternidade. Quando caíram, não estão mais sujeitos à eternidade, a não ser na morte eterna. Mas agora eles não desfrutam mais de Deus, também ficaram impedidos de desfrutar aquilo que é de Deus. Por exemplo, os anjos, eles desfrutam de Deus a onisciência, a onipotência. Eles não são oniscientes nem onipotentes, mas eles podem estar no futuro, no presente, porque Deus está no presente, no futuro e está com seus anjos. Mas Satanás não, ele está preso e sujeito a esse mundo. Então, a cada dia que nós passamos, é o que ele está passando. Ele não tem mais acesso ao reino celestial. Quando fala em Jó que ele se apresentou diante de Deus, é no céu, nesse céu, num lugar onde ele pode se apresentar diante de Deus, mas não no paraíso. Né? Quem foi levado ao paraíso? João. Quem foi levado ao paraíso? Paulo. Foi levado ao terceiro, alguns acreditam que seja um terceiro céu. Então, foram levados ao paraíso. Paulo fala ao terceiro céu. Então, foi levado ao paraíso, eles. Mas Satanás não tem mais acesso àquele céu que ele desfrutava, porque ele caiu. Por isso Jesus falou, vi Satanás cair como um raio na terra. Não tem mais acesso. 1 Pedro 5,8. Fala também sobre falar como Satanás como acusador, diálogo. Então, cuidado. Toda acusação, toda contenda, todo caluniador tem que colocar de lado contra a liderança. Por quê? Porque muitas vezes ele está te levando a pecar e está te envolvendo no seu pecado. Né? E Deus não se agrada, o Espírito Santo de Deus se afasta disso. Vamos ler. Então, sede sábios. Ao derredor significa que a Bíblia diz que ao nosso redor acampam os anjos do Senhor, né, para nos proteger e livrar. Mas ao derredor, quer dizer, mais a distante, mas ao redor, está Satanás, como um leão buscando a quem possa tragar. Né? Como leão, não quer dizer que era o leão. Jesus é o leão da tribo de Judá. Né? Judá eram 12 tribos, elas se reuniam, tinham a sua bandeira. E a bandeira de Judá, na bandeira, tinha um leão. Era o símbolo da tribo de Judá. Então, Jesus é o leão da tribo de Judá. Mas aí, Jesus é o leão da tribo de Judá. O Satanás anda em derredor como leão. Nessa figura de linguagem, ele está dizendo que ele quer tragar, ele quer comer, né? Ele quer destruir. Jesus falou, ele veio o quê? Para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Então, não devemos ignorar os ardis de Satanás, porque ele vem para matar, roubar e destruir. Quantas igrejas hoje não estão destruídas porque alguém lançou calúnia, difamação, e as pessoas foram atrás e acabou com aquilo tudo. Às vezes também a raiz, o pecado, faz com que aquilo seja destruído. Então a gente tem que se afastar do mal. Como eu já contei aqui, não sei se os irmãos lembram, alguém não ouviu, a nossa igreja, uma igreja, né, tinha uma congregação em Santa Cruz. E ali, até eu fui para lá, e as irmãs ali viviam buscando a Deus, orando, né, lendo a palavra. E quando era o culto, saía todo mundo dançando, rolando, pulando, né, profecia. Já viu essas igrejas que está todo mundo dançando, pulando, correndo para lá e para cá? Então era assim lá. Aí o pastor do meu lado falou assim, isso não é Deus, Márcio. O
pastor muito usado também, pastor que viveu no presídio, se afastou do tráfico, se converteu, Deus usava ele muito, ele orava as pessoas. E ele falou assim para mim: Márcio, isso não é Deus. Aí eu falei assim: mas pastor, não é Deus. Até eu quis dançar um pouquinho. Aí eu falei assim: não, isso não é de Deus, alguma coisa tem acontecendo aí. Aí o pastor se levantou e falou: ó, irmãs, o espírito é sujeito ao profeta, a gente tem que se controlar, tem que saber quando é Deus falando, quando Deus se movimentando. As irmãs ficaram revoltadas e tal, uma congregação cheia, em João 23, lá em Santa Cruz, a congregação cheia, as irmãs, eu até achava as irmãs são muito usadas e tal, mas achei, aí tá, fomos embora. A gente não era dali, fomos embora, era uma vigília, né? Então, também, fomos embora. Aí passou um mês, a irmã chamou para a gente fazer uma reunião na congregação, aí botou uma mesa assim, aí chegou com um saco cheio de joias, de ouro, né? E que aquelas irmãs, ninguém trabalhava. Eu via todo mundo ali, o evangelista que tomava conta da congregação era pedreiro, mas as irmãs, e tinha tudo do melhor. Tudo que na época muita gente não tinha, micro-ondas, máquina de lavar, tudo eles tinham. Era do melhor. Isso já é antigo, hein? Aí, eles tinham tudo. A casa deles, no conjunto, eu acho que era a melhor que tinha ali. Por dentro, assim, tudo. E a igreja que era na frente. A igreja também tinha tudo. Aí, ela veio, fez uma reunião, a igreja cheia, só os membros da igreja. E aí, ela pegou um saco assim, jogou só joia de ouro. Aí, ela falou assim: pastores, eu era presbítero, pastores, eu quero confessar um pecado. Aí eu falei assim, ela falou assim: tudo que é sustentado aqui, esse ouro, tudo que sustenta isso aqui é fruto de roubo. Aí eu falei assim: mas como? Aí ela falou assim: eu sabia que ela tinha 2 filhos, que eram até conhecidos na época de irmão metralhas, um depois foi ser preso no Bangu 1, uma coisa assim, que eram procurados, tinha até os cartazes deles na televisão, mas eu pensava que ela não tinha mais contato com eles, né? A gente pensava que era doação, coisa, não. Ela confessou: meu irmão, tudo que tem aqui foram eles que deram, fruto de sequestro e roubo de carro forte. Aí, quando ela confessou isso, quer dizer, podia estar dançando, pulando, fazendo o que quisesse, mas por trás havia um erro grave. Tinha até um detetive que morreu, que eles mataram. Então havia até sangue nisso. Então, a primeira coisa que elas tinham que fazer, você lembra de vigiar? Era podia ter dificuldade, mas rejeitar todo o convite de Satanás. Meu filho, eu não concordo com a vida que você leva, eu não concordo com a vida que vocês levam. Eu não quero nenhuma doação, nenhum dinheiro vindo de vocês, porque eu sei que esse dinheiro não é lícito. Mas não. Acharam melhor aceitar, tinha até um sítio que elas faziam retiro, que era também deles. Tudo comprado com dinheiro ilícito. Aí o que aconteceu? Aquela igreja que tinha gente que cantava bem, aquela igreja que tinha cheio de profeta, de coisa, acabou. Depois que ela confessou o erro, acabou. Ninguém mais foi, ninguém mais pulou, ninguém mais fez nada. Então, qual é o principal na nossa vida? Eu sei que o poder de Deus pode movimentar as pessoas, mas qual é o principal da nossa vida? Primeiro, rejeitar as coisas que parecem ser de Deus e não são da carne. E segundo, o que é o primeiro lugar em nossa vida? É viver em integridade com o Senhor, viver de acordo com a vontade de Deus, rejeitar aquilo que não é vontade de Deus. Entendeu? Rejeitar. O meu pastor, eu tive um pastor que a igreja dele era numa comunidade. E ele disse que quantas vezes os traficantes do local quiseram melhorar a igreja dele. O pessoal conhecia, ele cuidou deles, eram pequenininhos. Depois eles cresceram. Ele falou assim: pastor, deixa que eu vou reformar a sua igreja, vai ficar um luxo grande. Eu dou o dinheiro para isso. Aí ele falou: não, ele até brincava: não, menino, deixa isso, eu sei de onde vem o teu dinheiro, não quero não.
Isso se chama integridade, isso se chama ser honesto, isso se chama vigiar, porque o diabo, ele não dá uma coisa sem querer outra. No momento que ele deu, o que aconteceu com essa irmã? Um filho morreu, o outro foi preso. Então, nós temos que vigiar. E ela ainda não vigiou, ela saiu daquele lugar, foi para outro lugar, lá naquele lugar, em Minas. Ela montou uma igreja, um dos filhos dela foi para lá, comprou a casa, comprou a igreja, né, botou tudo lá, fez uma locadora e botou outro nome e vivia lá na igreja. Aí, daqui a pouco, já tinha passado 1 ano e pouco, daqui a pouco, um monte de polícia federal lá, e o filho dela, que vivia com outro nome, que era procurado por outro nome, foi preso e ela foi envergonhada, teve que sair daquele lugar, porque todo mundo sabia que aquele garoto era um perigoso. Então, não é melhor viver no seu cantinho, mesmo com dificuldade, mas viver honesto, firme com o Senhor, fazendo a vontade de Deus, não acusando as pessoas. Deus vai honrar você e vai te abençoar. Nada te faltará. Tomado de fúria por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Algumas de suas astúcias são confundir a mentira com a verdade, deturpar as escrituras, dissimular e induzir a dissimulação. Dissimular é a pessoa fingir que é uma coisa e é outra, né? É uma pessoa dissimulada, né? Na tua frente, ela, não sei o quê, por trás é outra pessoa. Então, cuidado com os dissimuladores. Dissimular e induzir a dissimulação. Fazer falsos sinais. Fazer acusações. Semear incredulidade. Promover ideologias anticristãs. Ideologia seria uma ideia que fica sendo dominante, né? De repente, há um pensamento aí que os cristãos estão errados. Então, aí a mídia, tudo começa a colocar isso. É como o aborto, ou como homofobia. Então, as pessoas começam a colocar que nós estamos errados, pensamos errados, somos atrasados e tal. E aí, a maioria das pessoas começa a pensar isso, é uma ideologia. Começa a pensar isso. Aí você tem que ficar firme na sua fé. Eu falei assim, uma professora na faculdade, ela estava falando assim, sobre homofobia, sobre outras coisas. Nós temos a nossa opinião. Não somos condenados por ter nossa opinião. A Constituição nos garante nossa opinião. Então, a professora falou assim, mas a maioria não concorda com homofobia, tudo bem. A maioria concorda com a homossexualidade, a maioria concorda com o aborto. Aí eu falei assim, poxa, peraí, a professora não está certa. Falei assim, professora, como a senhora pode dizer que a maioria concorda? Porque não sei o que, não. A mídia fala sobre isso. Mas se a maioria não concordasse com esses pensamentos que nós temos na igreja, contra, por que o presidente, que é contra tudo isso, foi eleito? Ele é eleito pela maioria. Ele não é eleito por um ou outro. Então, mesmo os não cristãos, você vai ver gente não concordando com a homossexualidade ou aborto. Então, não posso dizer que a maioria, se eu sei que um presidente foi eleito pela maioria, que também não concorda com essas coisas, mesmo não sendo crente. Tem gente que acha, meu filho não vai ser assim, eu não quero que ele seja assim. Então, a pessoa não pode dizer a maioria. Mas quando a mídia fala que é a maioria, fica uma ideologia, pensando que a maioria defende aquilo, quando não é verdade, não é a maioria. Se fosse a maioria, o presidente que ia ser eleito era aquele que defendia os seus ideais, mas não é. Então, diante desse quadro, de tudo que o inimigo pode fazer, revestivos de toda a armadura de Deus, o conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra carne e sangue. Não se trata
de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestiais. Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantêm os homens na escuridão. Nessa metáfora, que significa, nessa comparação, nessa metáfora, fica claro que o cenário, né, tudo aquilo que está preparado assim, do campo de batalha do soldado é espiritual. Então, o cenário que nós vivemos, nessa comparação que a palavra de Deus fala, que devemos nos revestir da armadura de Deus, esse cenário é espiritual, não é físico, é espiritual. Nossa batalha é espiritual. Ao mesmo que se revela na natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja. Então, é como eu falei, há pessoas usadas por Satanás, como há potestades, quer dizer, há mídias, há empresas, há alguns segmentos que defendem aquilo que Satanás colocou na cabeça deles. Então, tanto uma pessoa pode ser usada para você, quanto que uma mídia, né, uma coisa mais global, mais geral, pode ser usada também. O inimigo tanto age em pessoas, e pode destruir muita coisa, como ele age também em poderes públicos. Né? Por exemplo, na Coreia do Norte, ninguém pode ser cristão, é perseguido, preso, é encarcerado. Na China, um dos grandes escritores, Watchman Nee, que escreveu vários livros, morreu numa prisão na China. Então, quer dizer, e na época do Império Romano também perseguiu o cristianismo. Então, você vê que há também potestades que agem no governo, né, em determinado momento, em determinados governos, não são todos. E há potestades que agem, e há demônios que agem individualmente. Nós temos que estar atentos a tudo. Governos ou segmentos, ONGs, as agências das potestades do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, príncipes das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. Esses seres são caracterizados por 3 aspectos. Eles são poderosos, os títulos principados e potestades indicam poder, primazia, autoridade para agir. Príncipes das trevas são líderes de anjos decaídos que, sob o comando do diabo, exercem domínio. A gente vê na Bíblia que Satanás, primeira coisa, Satanás não é onisciente, onipresente, onipotente. Não é. Para estar em todo lugar, só Deus. Satanás não é onisciente, onipresente, onipotente. O que ele faz? Ele também tem uma certa hierarquia no inferno. A gente vai ver isso na Bíblia. Várias passagens mostrando isso. Então, ele também tem uma rede de demônios para trabalhar para ele. A gente vai ver isso. Jesus mesmo, os demônios pediram para sair daqueles porcos e que Jesus não os enviasse para o abismo. Então, eles não querem voltar para o abismo, eles querem ficar soltos por aí. Mas aí Jesus levou eles para os porcos, nem os porcos aguentaram os demônios. Eles se jogaram no precipício. Então, eles não querem voltar para o abismo. Mas diz a palavra de Deus, se você estudar Apocalipse, que nos últimos tempos, no dia da grande tribulação, todos os demônios serão soltos. São aqueles com cara de leão, corpo de gafanhoto, para atormentar os humanos na terra. É aí que será. As pessoas ficarão igual doida, maluca. Pedirão a morte e não encontrarão. Isso é na grande tribulação. Eles são malignos. Esses agentes formam as hostes espirituais de maldade. Referem-se aos demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. Eles são astutos, são cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. Satanás, ele nunca vai se apresentar como Satanás para você, né?
Dizem que se ele se apresentasse ao mundo todo, no meio de uma praça pública, tudo televisionando, e mostrasse ele lá, eu sou Satanás, mostrasse talvez ele com chifre, eu não sei, mas se ele falasse que era Satanás, muita gente não ia querer o seu domínio e ia correr para a igreja. Se Satanás existe e está se demonstrando como Satanás, e eu não quero ficar do lado do mal, vou para a igreja. Só que ele não faz isso. Se ele fizesse isso, mais pessoas iam para a igreja. Ele não vai fazer isso. O que ele vai fazer? Ele quer tirar as pessoas da igreja. Ele quer levar as pessoas do mundo para a destruição. Então, o que ele faz? Vai usar de sutileza e de astúcia. Vai entrando como um pecado, vai enganando a pessoa, é igual o irmão que, a gente já está terminando, mas é igual o irmão que, uma pessoa que viu uma cobra, uma serpente congelada no gelo. Aí ele ficou com pena dela, levou para casa, aí botou o cobertor em cima da serpente, ficou acariciando a serpente para ela voltar assim, né? Aí falou, depois eu boto ela com carta. Mas não deu nem tempo. Quando ela voltou assim, pá, deu uma picada nele. O pecado é isso. A pessoa vai querendo, eu vou tentar ajudar, vou tentar melhorar, vai se enrolando, quando vê, o pecado toma a vida dele. Então temos que ter muito cuidado. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Somos incentivados a lutar e, sobretudo, a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível, acima de todo o principado de poder e potestade de domínio. Então, o Senhor é sobre todas as coisas. As armas espirituais indispensáveis ao crente. A armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo usa é de uma linguagem retirada do contexto militar romano. Então, ele vai fazer uma comparação à armadura que o soldado romano vestia, que era uma das mais modernas daquela época, né? O soldado romano, nas visões de Daniel, é visto como urso, é vista como a parte de ferro da estátua. Então, o soldado romano é aquele reino que vem como ferro, com velocidade para destruir. E eles conquistaram o mundo. Então, ele vai dizer assim, a expressão toda, a armadura, traduz o termo grego panóplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Na carta, a orientação não é para usar armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar, as armas indispensáveis de defesa. Vejamos aqui uma lista de armas espirituais disponíveis aos soldados do Senhor. Cingidos os vossos lombos com a verdade. Retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. Então, ter na nossa mente, na nossa consciência, nos vestir da verdade que há em Cristo. Só Jesus Cristo é a verdade. Não acredite em outra verdade, não acredite em outra notícia. Só Jesus Cristo é a verdade e sempre será a verdade. Vestida, tem gente que começa a estudar e não sou contra estudar não, mas quando você começa a estudar, a primeira coisa que você tem que ter certeza é que Jesus Cristo é a verdade. Pode vir em outras histórias, pode vir em outros ensinamentos, parecer até que é melhor do que o seu, mas continue pensando, Jesus Cristo é a verdade. Porque tudo isso cai e Jesus continua como verdade. Vestida a couraça da justiça, trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. Jesus sempre será o justo. Tudo que Deus faz é justo. Então temos que dobrar a nossa... Abraão era o mais manso da terra. Por quê? Manso no sentido de se dobrar à vontade de Deus. Quando nós nos dobramos à vontade de Deus e acreditamos que é justiça, então sabemos que nós estamos vestindo essa armadura, essa malha, né? Essa é a verdade. Calçados aos pés da preparação no Evangelho da Paz. Confeccionada em couro, a meia bota tinha solas cravejadas
para dar estabilidade, refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona e à prontidão do soldado de testemunhar. Então, não impeça o testemunho, não pare de testemunhar, não pare de caminhar, calçados aos pés. O soldado calçado para proteger seus pés. Você também deve continuar evangelizando, falando aquilo que Deus tem para falar. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, longo, retangular, feito de madeira e couro. O escudo protege o corpo inteiro dos dardos incendiários. Refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. Capacete da salvação, pesado, resistente, fabricado com bronze ou ferro. O capacete serve de proteção para a cabeça. Refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo. É a convicção da plena salvação no último dia. Imprescindível arma ofensiva. Finalmente, espada do Espírito, a única arma disponível para defesa quanto para o ataque. O termo para ela é marcaia, identificada como espada curta. Isso significa que o combate é pessoal e o enfrentamento é diário. E acontece corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada como a palavra de Deus, inspirada e penetrante. Ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. É aconselhável nós lermos a Bíblia uma vez, pelo menos, toda. Porque mesmo que você não grave tudo que você leu, no momento certo, a Bíblia diz que o Espírito Santo vos fará lembrar. Mas como ele pode lembrar uma coisa que você nunca ouviu ou nunca leu? Então, leia as Escrituras, leia a palavra do Senhor e confia que Ele vai te dar a palavra. A vitória de Cristo, conclusão, a vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados, porém o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. A Escritura convoca o salvo a combater e a vencer as potestades do ar, revestido com a armadura de Deus. Amém. Posso fazer uma oração? Vamos nos pôr de pé só para fazer uma oração. Oremos. Vamos orar no propósito que Deus nos guarde. O Pai Nosso disse, livra-nos do mal e não nos deixeis de cair em tentação. Então, Senhor, bendito Deus, Tu és soberano, grandioso e poderoso. Tu és maravilhoso, conselheiro. Senhor, que Tu possas vir colocar o Seu reino sobre nós. Nos dê o pão de cada dia, Senhor. Livra-nos do mal. Senhor, não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal, Senhor. Nos livra de toda a artimanha de Satanás, de todos os ardis de Satanás, que possamos estar atentos, vigilantes, para que esses ardis, esses laços, não venham nos tirar da igreja, não venham nos tirar da comunhão com a nossa igreja, não venham também a nos levar a falar mal da nossa liderança. Senhor, que esses ardis de Satanás não venham ser dissimuladores, Senhor bendito Deus, para nos enganar, que esses ardis de Satanás não venham nos alcançar, porque nós estamos sóbrios, Senhor. Ó bendito Deus, revestimos da armadura de Deus, Senhor, em oração, na firmeza da verdade, na fé, ó bendito Deus, na palavra, nos apropriamos da palavra, estudamos a palavra para enfrentar os ardis de Satanás, não responder com nossas palavras, mas responder com a Bíblia, com a palavra de Deus. Senhor, às vezes a gente quer falar como no nosso interior, quer falar com o nosso conhecimento, quer responder com as nossas palavras, mas não, Senhor, que nós possamos revestir dessa couraça, e na verdade, como fomos falar, Senhor, não sejam nossas palavras, mas seja a Tua palavra, seja as Escrituras a serem faladas aos nossos adversários, porque nada pode, porque a Tua palavra, nada pode contra a Tua palavra, porque cai os céus, cai a terra, seca-se a erva, mas a Tua palavra permanece para sempre, Senhor.
Ó bendito Deus, Senhor, e a tua palavra é penetrante, faz divisão da alma e do espírito, Senhor. Ó Senhor, divide todas as coisas, entra até a medula, Senhor bendito Deus. É uma espada de dois gumes. Por isso, Senhor, obrigado por estarmos aqui estudando a tua palavra, Senhor. Quem não estuda a tua palavra, quem não busca a tua palavra e busca apenas revelação, busca apenas conversa, fofoca e calúnia, Senhor, pode se perder, vai se perder. Mas quem busca a tua palavra, o conhecimento, Senhor, a verdade, a fé, Senhor bendito de Deus, nunca se perderá. Por isso Paulo falou, nem o porvir, nem o futuro, nem a potestade, nem a altura, nem a profundidade, nada me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque está firmado na tua palavra. E ele pode dizer, ó Senhor, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Senhor, que possamos ser assim como Paulo, possamos ser assim como os heróis da fé em Hebreus 11. Senhor bendito Deus, ter a tua fé, confiar em ti, Senhor, carregar a verdade e carregar a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. É esse aqui mesmo? Acho que limparam. Aleluia, glória a Deus. Pai, Senhor, com os irmãos, amém? Nós vamos tirar nesse momento nossos dízimos e ofertas para a obra do Senhor. Vamos estar louvando aqui o ano de número 225 da nossa harpa cristã. Em ano 225, enquanto nossos irmãos estão recolhendo os dízimos e nossas ofertas nessa manhã, nós vamos louvar a Deus com o número de 225 da harpa cristã. Amém? Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixes tua cruz, ser valente, ser valente. Ser valente, se o maligno te enfrentar, ser valente, lutarás sem recuar. Seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrará o teu valor. Ser valente. Firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Com altruísmo, com poder, ser valente, fraco sem o mal temer, ser valente. Aos caídos em redor, manifesta-lhes amor e serás um vencedor. Ser valente, ser valente. Ser valente, ser valente.
firme sempre no amor, com indômito valor. O Evangelho a proclamar, no Brasil, em terra ou mar, ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver. Ser valente, ser valente, ser valente. Ser valente, firme sempre no, com indômito valor. Amém. Seja valente, amém, irmãos? Não desista jamais. Quero fazer aqui alguns anúncios nesse domingo. Primeira coisa, eu queria falar sobre a nossa revista do nosso próximo trimestre, né? O último desse ano, de 2020. A fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Então já tem a revista, essa aqui é a capa dura, ela é R$15. E temos essa aqui, que é a capa flexível, né? Ela custa R$7. Eu aconselho você a ter, na verdade, todas as revistas é bom você ter, mas de uma forma bem propícia ao que nós estamos vivendo, essa lição vai falar bastante ao teu coração. Talvez alguma pessoa que você conheça, algum parente seu, algum vizinho, está vivendo algum momento de aflição, de incerteza, de sofrimento, está com algumas dúvidas sobre a vida que ele está vivendo, na situação que ele está passando. Eu tenho certeza que esse trimestre será um trimestre curador. Vai ser um trimestre onde Deus irá, com certeza, tratar, curar muitas vidas. Então, eu faço também um apelo aos professores, né? Que haja uma dedicação em dobro, na verdade, com relação ao que vai ser tratado. Já vai falar sobre diversos assuntos, fragilidade, sofrimento, que envolve o relacionamento do ser humano com Deus diretamente. Então, para a gente estar bem alinhado com aquilo que vai ser ensinado, bem certo que Deus ele vai operar em nosso meio com uma porção de cura. Eu tenho assim crido por essa lição, e acredito também que ela, antes dela ser produzida, né, deles produzirem ou ter a intenção de produzir as revistas, houve uma conversa, como sempre tem, houve um conselho, um aconselhamento, uma oração, como eu creio que eles fazem dessa forma, né? A CPED é uma instituição muito séria, e acredito que eles entenderam, esclarecido por Deus, que era necessário falar um pouco sobre essa temática que muitas pessoas estão vivendo. Nessa semana eu estava conversando com alguns colegas meus, alguns amigos meus, a gente estava junto, e a gente estava falando sobre as pessoas têm vivido síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, pessoas estão desanimadas, pessoas que não querem sair de casa mais, porque está vindo de um processo de enfermidade, de quarentena, aquela pressão toda que foi feita. Então, muita gente ficou muito retida, com muito medo. Tem pessoas que, e eu estou falando para você que não é questão de a pessoa, não tem nada a ver com oração, a pessoa não está orando, não tem nada a ver isso. Amém? Isso não é questão de, porque a pessoa não jejua, não tem nada a ver isso. Isso aí afeta tanto o ímpio como o crente também. Então tem muita gente sofrendo muita coisa. Então a gente precisa ter consciência disso, que existem amigos nossos, membros da nossa igreja, membros de outras igrejas, que são irmãos nossos também, que estão passando por isso, né? Uma pessoa esse dia me parou no meio da rua, uma pessoa que eu tenho uma admiração, que eu tenho uma consideração, que eu tenho como uma referência, me pediu ajuda porque não está conseguindo descansar, está com transtorno, né, de ansiedade, não consegue descansar, não consegue dormir direito. E aí a gente precisa entender que o sofrimento, que essas coisas que acontecem, por que acontece, como tratar isso,
Então eu creio que essa lição é um divisor de águas e vai ser realmente algo bem interessante, importante. Então não falte às aulas, venha. A gente vai iniciar ela agora no próximo domingo. E eu já aproveito para fazer o segundo anúncio aqui. Domingo que vem é o nosso domingo de Santa Ceia, né? É a ceia do Senhor. E também tem batismo. E pelo que eu fui informado pelo diácono Eduardo, ele me passou que os batismos vão acontecer de acordo com os setores, né? Então a primeira Santa Ceia, se eu não me engano, é o setor 3, depois é o setor 3 e 2, né? Depois é o setor 1. O primeiro vai ser o setor 1 e o setor 2, e depois vai ser o setor 3. Então vai ser por sequência. Então o batismo mas vai ter batismo de acordo com os setores. Então você venha no teu setor, venha, quem é da sede venha também, porque é bom você estar aqui pela manhã de ceia, é bom você presenciar o batismo, né? Então venha, faça um esforço, vamos começar a lição nesse domingo que vem agora. Então eu queria, antes de fazer esse terceiro aqui, fazer o quarto na verdade. A gente vai entrar daqui, acho que hoje é dia 27, né? Essa semana a gente entra em outubro. Então no final de outubro comemora-se o dia da Reforma Protestante. Eu queria te incentivar você a pesquisar sobre isso, a estudar sobre isso, para a gente no final do trimestre, né, ter algum momento aqui, eu não sei, ou fazer um outro domingo, quando entrar uma outra lição. A gente vai ver como é que vai fazer a melhor forma para a gente tentar trazer para os irmãos alguns esclarecimentos também sobre essa questão. Mas queria que os irmãos estudassem um pouco sobre a Reforma Protestante, para que você tivesse também ciência, consciência e noção do que se trata. Amém? E eu queria, antes de passar aqui, encerrar minha oportunidade, fazer uma oração por todas as crianças nessa manhã. Os irmãos sabem que hoje é dia 27 de setembro, então eu queria orar pelas crianças, de você que é pai, é mãe, é avô, você que não é também, mas que você ore por todas as crianças, não só por nós, né? Eu costumo falar que aquilo que eu quero para minha filha, eu quero para todas as crianças, para todos os filhos também, não é um pensamento egoísta, né, de você querer o bem somente para aqueles que é seu, mas eu espero que todas as crianças sejam bem tratadas e bem educadas e guardadas. Então hoje é um dia bastante crítico e eu queria que hoje a gente fizesse uma oração nesse momento, fizesse um clamor pelas crianças. Vamos ficar de pé nessa manhã para a gente estar intercedendo, para que Deus venha guardar, repreender todo o mal, toda seta, toda coisa que quer transferir para as crianças, né? A gente sabe que o diabo ele é sujo, foi falado aqui sobre as armaduras, sobre as ciladas do diabo. A gente sabe que ele é sujo, sabe que ele manipula, então ele às vezes quer transferir para uma criança aquilo que, uma doença, alguma coisa do tipo. E o diabo ele não tem qualquer tipo de pudor de nada, irmãos. O diabo não tem critério para nada. O diabo, as pessoas oferecem, querem oferecer, e ele aceita as suas oferendas, né? Ele aceita aquilo que é oferecido, e ele está aí para matar, roubar e destruir realmente. Então ele não vê se é uma criança, se é um adulto, se é um ancião, se é um jovem adolescente. O propósito dele é matar, roubar e destruir. Mas eu queria orar contigo nessa noite, que você orasse de fato, né? Orasse mesmo em voz alta ou voz baixa, não sei. Mas eu queria que você orasse pelas nossas crianças. Pode falar, pastor. Amém. 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 Pastor Adão, quem? Só o pastor Adão. Então a gente vai orar pelas crianças primeiro. Aí depois a gente vai orar pelo pastor Márcio Rubens, juntamente pela família dele e pelo pastor Adão. Amém? Então levante suas mãos aí, estenda suas mãos para algum canto. Vamos clamar pelas crianças primeiro e depois iremos orar pelo servo do Senhor, tanto o pastor Rubens como o pastor Adão. Senhor, meu Deus e Pai, Deus poderoso e soberano, Senhor, nessa manhã, nesse dia, nós queremos, ó Deus amado, entregar nas Tuas mãos, ó Deus da glória, as crianças, ó Deus, para que o Senhor venha guardar, não somente nesse dia, mas específico, Senhor, nesse dia,
ó Deus, que o Senhor venha guardar, repreender todo o mal, toda seta, tudo aquilo, ó Pai amado, Senhor, que é oferecido, que é lançado, ó Deus amado, e que não há, ó Deus amado, uma bondade, que o Senhor possa nesse momento repreender, venha livrar dos acidentes, do sequestro, Senhor, da morte, da doença, Senhor, ó Deus, venha repreender de todo o mal, possessão malignas, ó Deus, há poder no teu sangue, há poder no teu nome. Nós queremos nessa manhã, ó Deus amado, entregar todas as crianças em tuas mãos, venha livrar, venha transformar, Senhor, venha guardar, venha proteger, ó Deus, não permita que o maligno toque nas crianças, ó Deus, guarde a mente, guarde os olhos, guarde o coração, guarde os passos, ó Deus amado, dê aos pais sabedoria, dê aos pais inteligência, temor a Ti, Senhor, para que eles possam, ó Deus amado, ó Deus, educar, ensinar, ó Deus, as crianças, ter atenção, Senhor, ó Deus amado, a andar na rua, ó Deus amado, repreenda, Senhor, o sequestrador, repreenda, Pai amado, Senhor, toda a opressão sobre as crianças, livre de todo o mal, Senhor, ó Deus amado, que a Tua mão poderosa venha cercar essas crianças, venha repreender, venha guardar, Senhor, ó Deus, que o Senhor, ó Deus amado, venha acompanhar os passos delas, e que nenhum mal, Senhor, venha tocar. Nós, como igreja do Senhor, oramos nessa manhã, Senhor, em favor dessas crianças, ó Deus, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Queremos também nesse momento entregar nas Tuas mãos o Teu servo, pastor Márcio Rubens, a sua esposa, os seus filhos, ó Deus, o Senhor tocou no coração do Teu servo, ó Deus amado, para que nós pudéssemos nessa manhã levantar um clamor pela vida do Teu filho. Toma a saúde dele em Tuas mãos, toma a sua família, guarde os seus filhos, ó Deus amado, repreenda todo o mal, toda a intenção maligna, Senhor, toda a enfermidade, Senhor, continue preservando e guardando o Teu servo, que a Tua poderosa mão, Senhor, esteja sobre a vida do pastor Márcio, da sua esposa, dos seus filhos, da sua casa, ó Deus amado, toma o coração do Teu servo, ó Deus amado, toma a circulação do Teu servo, ó Deus amado, visita a saúde do Teu filho nessa manhã, restaura, toca, Senhor, ó Deus, também toca na saúde da sua esposa, ó Deus amado, restaura a saúde dela, ó Deus amado, o Senhor toca. Tu és um Deus de milagre, Tu és um Deus de poder, Tu és um Deus que vê tudo. Nós não sabemos a causa, não sabemos a intenção, mas o Senhor sabe. Deus, em nome de Jesus, guarda essa família, repreenda, meu Pai amado, o laço, corta o laço, Senhor, repreenda a fúria do adversário, que a Tua mão poderosa, Senhor, venha estar sobre a vida dos Teus servos. Nós também queremos estender nossa oração ao pastor Adão, Senhor, restaura o Teu servo, toma a saúde dele em Tuas mãos, ó Pai amado, Senhor, abençoa, venha dar ânimo, Senhor, da força, ó Pai amado, vitalidade ao Teu filho, ó Deus, nessa manhã, nesse dia, restaura, Senhor, a saúde do pastor Adão, que ele possa ser curado por completo, restaurado, Senhor, para a Tua glória, ó Deus. Nós queremos, ó Pai, também entregar em Tuas mãos, pastor Walter, entregar em Tuas mãos, ó Deus amado, os anciãos da Tua casa, ó Deus amado, toma em Tuas mãos as irmãs, ó Deus, os irmãos, ó Pai querido, Senhor, guarde com Teu sangue e nos dê, Senhor, um domingo na Tua presença e logo mais um culto debaixo da Tua poderosa mão. Continue conosco, falando nossos corações, ó Deus, é essa nossa oração nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus, amém. Pastor Nailton. Glória a Deus. A paz do Senhor para os irmãos. Irmão, nós vamos completar a bênção apostólica, mas eu estava ali com os novos convertidos agora, na lição ali com eles. Mas eu queria fazer uma recomendação aqui, irmãos, que está no meu coração desde cedo, desde a hora que eu acordei. Nós temos visto os casos, né, dessa enfermidade de Covid aumentar no Rio de Janeiro. Talvez muito disso por causa do nosso relaxamento no cuidado, talvez, sabe, das pessoas. Então, a gente precisa continuar
com os cuidados básicos, irmãos. Álcool gel, a máscara, lavar as mãos sempre que possível. Evitar o contato no sentido físico. Mas não é não conversar, não é não se interagir, porque isso faz mal, tá? Você precisa conversar, você precisa interagir com as pessoas, mas com cuidado, né? Com devido cuidado. Então, eu estou desde cedo com esse sentimento no meu coração para falar com os irmãos continuarem com o cuidado. Ainda não está em tempo de relaxar por completo, até porque ainda não tem uma vacina contra essa enfermidade, e é necessário, irmão, continuarmos com cuidado, continuarmos com as precauções que a gente tem tomado até aqui, tá bom? Espalme a sua mão assim, ó, feche os teus olhos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com essa querida e amada igreja. Todos digam, Deus abençoe, irmãos, amém.